Toda vez que eu venho gravar esses vídeos aqui, eu penso uma coisa, né? É, cara, tem tanta gente falando, né? Você já parou para pensar quanto conteúdo você consome num dia só? Quanta informação, quantas palavras você tem acesso durante apenas um dia? Eu acabei de assistir o discurso do Lula, né? Algum tempo, agora há pouco, ele falou sobre esse tarifaço do Trump, etc. E para mim se tornou uma coisa que é praticamente um show de horrores, né? Porque você vê os Bolsonaro ali, sem se importar muito com o que vai acontecer, falando com o Trump, o Lula falando um monte de inverdades ali no discurso dele, e o próprio Trump lá, né, enfim, fazendo o papel de bobo da corte, porque para mim ele já começou a ser um bobo da corte, né? Ele está tentando mostrar tanta força que ele está basicamente denunciando uma fraqueza, né? Você concorda que quando uma pessoa fala demais é porque ela não tem muito a dizer? E ainda, né, quando você tenta mostrar muito que você é forte, porque provavelmente você está se sentindo frágil. Mas é uma coisa que sempre, toda vez que eu faço esses vídeos, eu penso. Pensei especialmente no início, parei um tempo exclusivamente para pensar a respeito disso também, melhorar as coisas aqui. Quanta informação, né? Parece que está todo mundo falando todo o tempo e você ouve cada coisa que não só não tem valor nenhum, objetivamente não tem valor nenhum, a não ser você prestar atenção naquela pessoa, né? Tipo, ó, olha para mim, eu tenho uma coisa para falar aqui. E aquilo que a pessoa tem para falar não é nada, é vazio, né? Da mesma forma que, às vezes, o que a pessoa tem a dizer deveria ser importante, mas se torna desimportante apenas pelo fato de que ela não tem um objetivo para aquelas palavras dela, né? É apenas para cultuar a própria personalidade, apenas para, de alguma forma, aparecer, apenas para fazer conteúdo. Quando eu comecei a fazer esses vídeos aqui, tudo que eu não queria fazer era conteúdo, né? Algum tempo atrás a gente falava que tem gente que tem forma, mas não tem conteúdo. É curioso porque hoje em dia a gente tem gente que tem forma, que tem conteúdo e que não tem nada, né? É só vazio ali dentro daquilo ali. É, eu queria comentar sobre isso hoje. Por acaso, me parece que cada vez mais a gente tem muitas palavras, tem muita informação e a gente não consegue confiar em nada. A gente não consegue confiar em ninguém. A gente basicamente fica ali um pouco perdido, né? Tentando tatear, entendendo o que é fake news, o que não é. E é muito curioso como que você tem essas massas que são realmente dominadas por mentira. Você vê, é pura mentira. É mentira pura e simples, né? E é muito curioso quando você olha, especialmente nesse caso do Brasil, que o Brasil está vivendo agora, que as pessoas estão sendo prejudicadas e ainda assim elas continuam sendo manobradas de um lado para o outro. Que coisa curiosa, hoje por acaso, né, hoje mais cedo, eu vi uma pesquisa da Quest, se não me engano, e ela dizia que 62% das pessoas acreditam que o Lula não deveria tentar a reeleição. E um número bastante considerável também, acima de 50%, diz, né, ou acredita que o Bolsonaro deveria apoiar outro presidente. Será que tem uma luz no fim do túnel? Será que a gente tem aí no futuro um mundo, né, ou melhor dizendo, né, um Brasil sem essa polarização? Me parece que a gente está chegando a um ponto de cansaço, né? Não queria fazer aqui apenas conteúdo para você ouvir que não fizesse nenhuma diferença, eu queria fazer alguma coisa que de alguma maneira, né, tocasse você. Todas as vezes que eu faço um vídeo aqui, se você sai pensando em mim, ou né, enfim, lembrando de mim, se sou eu que no final das contas fica na tua mente, de alguma forma eu falhei ali. De alguma forma eu não consegui transmitir a mensagem, porque a ideia é que de alguma forma você se divirta, você acha alguma coisa que é engraçada, ou de repente tem algum insight interessante ainda, né? Quem sabe uma memória. A ideia é que você saia pensando sobre você. Porque no final das contas a verdade mesmo não está nas palavras dos outros, a verdade não está no conteúdo dos outros, está dentro da gente, né? A nossa verdade, muito particular, a gente só encontra às vezes, e na verdade a gente encontra ela de uma forma muito serena, no silêncio. Mas, às vezes, para fazer silêncio, você precisa ouvir certas coisas, né? Você precisa ter contato com certas coisas, e essa é a ideia desse conteúdo aqui. Já falei sobre muitas coisas aqui, inclusive muitas coisas pessoais, mas eu confesso para você que todas as vezes que eu faço um vídeo eu fico pensando, será que eu estou só fazendo conteúdo e na verdade eu não estou tocando ninguém? Às vezes me dá um certo grau de aflição, porque tem muita gente falando muita coisa, mas tem pouquíssimas pessoas dizendo alguma coisa. Tem muita palavra e tem pouco significado. Tem muita aparição e, enfim, no final das contas, tem pouca essência, tem pouca verdade, né? A gente vive nesse estado de ilusão e você escolhe a sua. O que eu queria oferecer para você aqui, todas as vezes que eu faço um vídeo, é um pouco de verdade, um pouco da minha verdade, pelo menos. Um pouco de sinceridade, um pouco de, enfim, de humanidade, né? E às vezes eu sinto tanta falta nessa cidade de São Paulo, né? Tudo tão bonito, arranha-céus tão maravilhosos e as pessoas não se veem. Então é isso, a gente se vê no vídeo 168. Um abraço e tchau, tchau.